Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para que alcancemos a graça de compreender a palavra da Escritura que acabamos de ouvir e começamos agora a meditar. Peçamos o auxílio do Espírito Santo. Amém. Sem perder a compostura, mas deixa-me começar a pregação com uma brincadeira entre um comentário sobre um certo humor que entre nós padres nós fazemos. Também tenho dois amigos pastores evangélicos que eles fazem o mesmo lamento. Entre nós a gente diz que a parte mais difícil de um feriadão é manter animada a assembleia do domingo à noite. Chega todo mundo capotado do feriadão. E não é fácil. E ainda chegando na igreja, Jesus dizendo, depois de todas as aventuras de um feriadão, que embora seja um dia santo de guarda precioso, mas infelizmente virou feriado, chega na igreja
querendo que prolonga o feriado, e Jesus diz: renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Vamos tentar reagir? Bora lá? Então peguem comigo o seu folheto número 9. Capítulo 9, versos 18 a 24. Começa assim o texto. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado. E os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: bradem. Quem diz o povo que eu sou? O que é que Jesus tem no coração que cabe essa pergunta? Um lugar retirado, ele está rezando, os discípulos estão com ele, e no meio do retiro, da oração, ele propõe uma pergunta de avaliação. O que o povo está falando sobre mim? Essa pergunta, ela é uma síntese do Evangelho de Lucas até aqui, que talvez muitos não recordem. Nos meses de janeiro, fevereiro e parte de março, nós lemos os primeiros 9 capítulos de Lucas. Retomamos hoje a leitura. Na verdade, retomamos quinta-feira passada agora, na festa de Corpus Christi. Ao longo desses 9 capítulos, eu resumo brevemente para a gente entender por que é que Jesus faz essa pergunta. Primeiro, ele iniciou a pregação, chamou os apóstolos e na empolgação dos primeiros anúncios, foi parar lá em Nazaré da Galileia, sua terra, fez também uma pregação e no final da pregação, a turma da sinagoga expulsou da sinagoga, da cidade, e ainda levou Jesus na beira de um precipício para empurrá-lo. A partir dali, Jesus começa a mudar o foco da pregação. Não se dirige tanto mais aos piedosos judeus, mas passa a pregar e anunciar as coisas do reino aos pagãos. E, no ambiente pagão, encontra de tudo. Síntese dos capítulos 7, 8 e 9, ele faz uma série de milagres. Acalma a tempestade, cura um possesso, libertando-o do demônio, cura uma mulher que no meio da multidão luta para encostar nele porque estava com hemorragia há muito tempo, ressuscita a filha do chefe da sinagoga. E por último, do capítulo 9 aqui, nós estamos no versículo 18, do versículo 1 até o versículo 17, é a cena em que Jesus envia os apóstolos realizam muita coisa, Herodes fica sabendo das coisas que Jesus está fazendo, fica perturbado pensando que João Batista ressuscitou, Herodes fica muito inquieto, e Jesus, depois da pregação dos apóstolos, vem uma multidão de gente enorme, e Jesus acolhe a multidão, começa a pregar. No final do dia, os apóstolos chegam nele e dizem: manda essa turma embora, porque não temos lanche para todo mundo. E aí acontece a multiplicação dos pães. Aqui nós estamos no versículo 18, e o versículo 17 é exatamente os apóstolos reunindo as sobras, juntando 12 cestos e passando na frente da multidão com 12 balaios de pão que sobrou da multiplicação. Então, é nesse ambiente de grandes eventos, milagres, prodígios, sinais, e o mais regalado deles, a multiplicação dos pães, porque atingiu muita gente, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É nesse regalo que Jesus sente que é hora de uma parada. Vai para um lugar retirado para rezar. E na oração,
inclui na oração perguntar aos apóstolos: o que o povo pensa de mim? A avaliação dos discípulos é trágica. Vamos ver? Eles responderam, bradem, versículo 19. Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros, que és Elias, mas outros acham. que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Esta avaliação ela é trágica em duas linhas. Primeiro, porque pensam, diz Jesus, diz os apóstolos, que uns dizem, uns pensam, outros acham, que há uma confusão danada. E o que a massa que experimentou a multiplicação dos pães no máximo alcança é que o Senhor pode ser algum dos antigos profetas que ressuscitou. Moral da história: o Senhor não é grande novidade para a massa, para a multidão. Jesus é grande novidade para nós, para você, hoje? Para você, Jesus é apenas mais um dos grandes que hora outra vem e faz um favorzinho para você? Jesus é uma realidade nova que, entrando na sua vida, opera a novidade do reino dos céus. Quando os discípulos avaliam que a coisa está feia, se fosse uma sondagem de opinião pública nas intenções de voto, né? Ia ser: Jesus não candidata não, porque não ganha. Embora o Evangelho de João diz que no final da multiplicação dos pães, a turba ficou tão empolgada que chegou em Jesus, encurralou Jesus e queria prendê-lo e levá-lo para Jerusalém para fazê-lo rei. E ele fugiu. A multidão quer aclamar Jesus apenas para ganhar a cesta básica. Pão e peixe pronto. Não entendem Jesus como o evento por excelência da história da salvação. Por isso Jesus dirige a pergunta aos apóstolos. Versículo 20. Bradem. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. O Cristo de Deus. Bento XVI faz uma pergunta muito bela. Por que é que Pedro responde a uma pergunta tão delicada para a igreja, e Pedro responde pela igreja? Por que é que Pedro alcança a compreensão que as massas não alcançam? O que faz, que diferença tem Pedro para a multidão? Que diferença deve ter a igreja, nós, para o resto? Responde Bento XVI: a diferença é que Pedro está com Jesus. Volta comigo no versículo 18 de novo. Jesus estava fazendo o quê? Rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Você só descobre quem é Jesus a partir da experiência de oração, intimidade com o Senhor. Se está difícil perceber Jesus como o Cristo de Deus na sua vida, nas tribulações, nas dificuldades, no esfriamento espiritual que você passa, se está difícil, não comece a desconfiar de outra coisa senão da qualidade da sua prática de oração. Está claro? Não desconfiemos de outra coisa, desconfiemos do nosso cultivo de vida de oração. E se você deseja e anseia, olha o que Deus propõe. Vem comigo rapidamente no começo da primeira leitura. É tão forte esse texto da profecia de Zacarias.
E eu queria tanto que a igreja pedisse isso hoje ao Senhor. Assim diz o Senhor. Leia comigo, bradem. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles, Olharão para mim. olha só, Deus prometendo derramar um espírito de graça e oração, e eles olharão para mim. Quem sabe hoje não seja exatamente o dia de você pedir isso a Jesus. Derrame sobre mim, sobre a minha casa, um espírito de graça e de oração, para que nós voltemos o nosso olhar para o Senhor. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, faça esse pedido. Escute Deus dizendo isso para você. Derramarei sobre a sua casa, como derramei na casa de Davi, um espírito de graça e de oração, e vocês na sua casa olharão para mim. Peça isso ao Senhor. Reze comigo, derrama, Senhor, Derrama, Senhor, um espírito de graça um espírito de graça e de oração. e de oração. Dá, Senhor, Dá, Senhor, fome e sede de Deus, fome e sede de Deus, como cantamos no Salmo. como cantamos no Salmo. Faz minha alma, Faz minha alma, faz minha carne faz minha carne ter fome e sede de Deus. ter fome e sede de Deus. Amém. Amém. Volta ao Evangelho comigo. Vamos lá. Pedro só sabe que Jesus é o Cristo de Deus, o Messias, o ungido, porque Pedro se põe num lugar retirado, rezando com Jesus. E o espírito de oração é derramado. Quando Pedro conta para Jesus quem Jesus é para a igreja, versículo 21. Mas Jesus, bradem, Proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. isso sempre foi estranho para todos os séculos desses 2000 anos. Jesus estabelece a imposição do silêncio sobre a dignidade messiânica sua. Não contem isso para os outros. Para a massa que acabou de receber a multiplicação de pão e peixe e que está pensando que eu sou um antigo profeta que voltou, não contem para essa massa que eu sou o Cristo, o Messias. Porque a massa quer cesta básica, a massa não quer um discernimento mais profundo. A oração, minha gente, a oração é um lugar onde nós cultivamos um encontro com Deus e fica claro para nós quem é Deus. A gente pensa que a oração é um lugar onde a gente vai e mostra para Deus os problemas nossos, para ficar claro para Deus quais são nossos problemas. Mas a oração é para ficar claro para nós quem é Deus. Ele sabe dos nossos problemas, ainda que nós nunca o peçamos. Amém? Amém. Ainda que nós nunca o digamos, Ele sabe do quanto necessitamos dEle. Por isso, Pedro conta que Ele é o Messias, Jesus impõe um silêncio sobre a dignidade messiânica e Jesus conta um segredo. Que até hoje esse segredo que Jesus conta é difícil de engolir. Vamos lá? E acrescentou o segredo: o Filho do Homem deve
sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Esse segredo desmantela também a expectativa dos apóstolos. Todos os evangelhos contam que, quando Jesus anuncia que ele vai sofrer, ser rejeitado e morto na cruz, provoca nos discípulos uma crise. Não é um anúncio tranquilo de engolir. 2 dos evangelhos têm 3 anúncios da paixão. Jesus anuncia por 3 vezes essa mesma notícia, que ele vai ser rejeitado, perseguido, morto e ressuscitar. Por 3 vezes ele anuncia e por 3 vezes a reação dos apóstolos é absurdamente de recusa a aceitar esse segredo. Em que consiste esse anúncio? Que ele é o Messias e que vai sofrer, ser rejeitado, morto e ressuscitar. Em que consiste isso? Consiste Jesus contar para nós que ele é um Messias bem diferente do Messias da expectativa messiânica das massas. Consiste em dizer, olha, eu sou o Senhor, eu sou o Cristo, eu sou o enviado do Pai. Agora, eu não sou um enviado do Pai conforme as expectativas que o povo predomina cultivar. Corrija a expectativa que vocês têm. Anunciar que ele vai sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar é o mesmo que dizer, não espere de mim aquilo que vocês esperam dos Messias deste mundo, de direita ou de esquerda. Amém? Amém. Não ponha em mim as expectativas que vocês põem nos Messias deste mundo. Aí, pronto. Quando Jesus anuncia que ele é um Messias diferente, um Messias que não vem para reproduzir os esquemas dos reinos deste mundo, que ele não está a serviço das potências e dos reinos deste mundo, que ele não é um Messias que monta um exército, que compra armas e que põe as pessoas, como Pedro, para querer cortar a orelha de Malco, mas ele é um Messias que diz, guarda a espada na bainha, Pedro. Ele é outro tipo de Messias, não só, depois de contar o centro da mensagem da igreja, se a igreja tiver tempo de dizer só uma coisa ao mundo, antes do mundo acabar, a única coisa que a igreja nunca poderá deixar de dizer é que Jesus, o Cristo de Deus, sofreu, foi rejeitado, morto, mas ressuscitou para a salvação do mundo. Amém? Amém. Esse é o centro, esse é o núcleo, é o cerne da Bíblia. Se você imaginar a Bíblia como um tronco de árvore, o cerne desta árvore é este anúncio. Mas, agora vem a parte, para quem descobre que Jesus é o Messias, tem um segredo também. Vamos lá? Um segredo também não tão fácil de digerir. Tome comigo. Depois disse a todos, se alguém, brada igreja, me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. A multidão da multiplicação dos pães queria seguir Jesus para ele da cesta básica. E Jesus convida a todos a perder a própria vida por causa dele.
É mais, né? É bem mais do que ganhar benefício. Se alguém me quer seguir, primeira coisa, tira o olho do umbigo, renuncie a si. Aquilo que está no centro, o seu umbigo, sua vontade, seus desejos, suas necessidades. Aquilo que está no centro da sua vida, seus pensamentos, suas convicções, suas vontades, seus desejos e suas necessidades, seus sentimentos e seus afetos, aquilo que está no centro da sua vida, renuncie. Põe no centro aquilo que nós aprendemos com Jesus quando rezamos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Talvez um dos desacertos mais dramáticos do cristianismo seja exatamente transformar essa exigência do seguimento de Jesus numa novidade encantadora. Como fazer isso virar um encanto? Quem quiser realizar sua própria ambição, quem quiser alcançar sucesso pessoal, será sempre escravo de si mesmo e escravo da opinião pública. Deverá sempre adular, deverá dizer aquilo que agrada às pessoas, deverá adaptar às mudanças das modas e às opiniões e às ideologias e dizer, você tem razão. Quem se torna escravo da opinião pública vai privar a própria vida da verdade, vai ser reduzido a condenar o amanhã no elogio de hoje. Bento XVI. Vai aprisionar o amanhã no elogio de hoje, silenciando-se diante dos erros, das ambiguidades do homem e da mulher em todo o tempo. O homem e a mulher que considera que é preciso abrir-se a um espírito de graça e oração que Deus derrama, é o homem e a mulher que abre-se à coragem de dizer sim à vontade de Deus, sim a uma consciência nova, sim a uma ousadia nova, renunciar a si mesmo, mergulhar na verdade do amor de Deus e descobrir a verdade do seu ser para a eternidade. Olhe para a cruz. O convite de Jesus a perder-se a si mesmo, a tomar a cruz, evoca a própria oferta que ele faz do seu corpo, entregando-se na cruz. O seu corpo oferecido, o seu sangue derramado, tomai e comei, tomai e bebei. Jesus ofereceu o seu sacrifício, a sua doação de amor humilde, para que cada um de nós encontremos nele um alimento de salvação que o ego, que a vontade própria jamais nos garantirão. Renunciar a si mesmo supõe talvez pedir ao Pai Eterno, antes de rezar o Pai Nosso, Pai, antes de dizer, seja feita a vossa vontade, derrame em mim um espírito de graça e oração, para que dizer isso se torne uma graça, uma bênção para mim, e não um peso.
Não se esqueça, não nos esqueçamos que em Mateus, Jesus diz, depois de falar, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Se está pesado, não é o dele, é o do seu pecado, é o da sua dificuldade de entender que ainda é preciso fazer renúncia. Se está pesado, se está um fardo difícil de digerir, não é o dele. Amém? Amém. Amém. Irmã, irmão, esse mistério é grande, mas não é impossível. Isso é obra do Espírito Santo. Só o Divino Espírito Santo pode fazer-nos alcançar esta compreensão extraordinária. Aprendei de mim que sou manso e humilde, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Renuncie a si, renuncie àquilo que está pesado, que está difícil de você suportar, porque não é meu. É isso que Jesus está dizendo a você. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, peça de novo para o Senhor derramar um espírito de graça e oração, para que você alcance a liberdade, a alegria de renunciar a si mesma, a si mesmo, de tomar a sua cruz e seguir Jesus. E experimentar o jugo suave, o fardo leve que é Jesus. Peça dele essa graça. Se está pesado é porque não é o dele. Fale com ele. Espírito, enche a minha vida, enche-me com o teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com o teu poder, pois é ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vamos cantar. Espírito, enche a minha vida, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. novamente. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Derrama, Senhor. Enche-me com teu poder. Derrama um espírito de graça e oração Eu quero ser. sobre cada uma aqui, Senhor. Derrama. Enche o meu ser. Derrama um espírito de graça e oração sobre nós, Senhor. As minhas mãos eu quero ler. Põe em nós o louvor e a adoração. E em louvor Canta. te adorar.
te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. novamente. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas As mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante. do teu altar. Fique em pé diante do teu. Deixa o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz. Reze do seu jeito. Se te ajuda, reze comigo, Senhor Jesus. Como Simão Pedro confessou, Como Simão Pedro eu confessou, também confesso. eu também confesso. Tu és o Cristo de Deus, Tu és o Cristo de Deus, o enviado do Pai, o enviado do o único Senhor e Salvador. o único Senhor e Salvador. A ninguém o Senhor assemelha. A ninguém o Senhor assim. O Senhor supera tudo O Senhor supera tudo em graça, em graça, em amor, em amor, em renovação. em renovação. Eu confesso, Eu confesso, Tu és o Messias, Tu és o Messias, o enviado de Deus, o enviado de Deus, o enviado do Pai o enviado do Pai para a minha vida. para a minha vida. Eu te acolho, Eu te acolho, enviado do Pai. enviado do Pai. Eu te recebo. Eu te recebo. Eu renuncio a mim mesmo. Eu renuncio a mim mesmo. Ponho no centro da minha vida Ponha no centro da a minha vontade de Deus. vida a vontade de Deus. E como o Senhor ensinou, E como o Senhor ensinou, sussurro em meus lábios: sussurra em meus lábios. venha a nós o vosso Venha a reino. nós o vosso reino. Seja feita a vossa Seja vontade. feita a vossa vontade. Põe a mão no seu coração e repita isso para Jesus. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Na minha vida, na minha casa, no meu corpo, na minha alma, no meu coração, na minha inteligência. Seja feito como o Senhor quer. Eu não tenho medo de dizer, seja feito como o Senhor quer. Eu creio firmemente no poder infinito do amor do Senhor. Seja feito como o Senhor quer. Canta as minhas mãos. As minhas Levante as mãos. mãos eu quero Solta a voz. levantar. Quero ouvir a igreja e em louvor E em louvor te te adorar. Meu coração, Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. só as vozes, as minhas mãos. As minhas mãos. E em louvor te adorar. Meu coração, Meu coração eu quero derramar diante. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos dar a conhecer um Deus tão perto de nós assim. Amém. Amém.